Atenção, São José dos Campos e região, neste sábado, às 16h15. Convoca Jesus, ide e pregai, que também afirma, por onde andardes, anunciai que é chegado o reino de Deus. Como cumprir esta missão nos tempos atuais com tanta tecnologia? Vamos estabelecer estratégias neste sábado, às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Nesse domingo, Encontro Jovem de Boa Vontade. Nosso podcast é para os jovens de todas as idades. Bora participar! Chama todo mundo! Viva Jesus! Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Damos início, então, a mais um estudo ecumênico da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Agradecemos a todos que acompanham este estudo e nós vamos nos preparar, fazendo a nossa prece, juntamente com o irmão Paiva Neto, a prece ecumênica do Pai Nosso. A prece que Jesus nos ensinou. E antes, o nosso instante de silêncio com Jesus. Então, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção, vamos orar, vamos falar com Deus. A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado, deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim. Façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida, ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver. Muito bem, feita a nossa oração, estamos prontos aqui para o estudo de hoje. Quero agradecer a você, meu irmão, que vai estar assistindo essa gravação depois, você, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua audiência. E como você já sabe, né, se você já nos acompanha, sabe que toda sexta-feira aqui em São José dos Campos, nós estamos estudando a coleção ecumênica, o Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que é uma série de livros do irmão Paiva Neto. E esses livros têm um conteúdo também da série radiofônica que o irmão Paiva trouxe, né, na década de 1990, e que até hoje, né, pela super rede Boa Vontade de Rádio e pelo aplicativo Boa Vontade Play, a gente tem acesso, né? Então, essa série radiofônica tem esse mesmo nome, trouxe base, né, para que ele trouxesse esses livros e ampliasse ainda mais o conhecimento sobre o Apocalipse de Jesus, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro tão temido, mas que contém 7 bem-aventuranças. Você sabia disso? Ele fala de transformações, de coisas que nos deixam preocupados, sim, mas fala que vai ter um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, né? Uma cidade em que não precisa nem do sol, nem da lua, porque a claridade vem do próprio Criador. E também de uma das profecias mais inspiradoras e esperançosas para todos nós, ele fala sobre a volta de Jesus. Então, olha quanta coisa, né, o Apocalipse nos dá. Por isso que aqui, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, estudamos o Apocalipse do Cristo para justamente fortalecer o nosso coração, né, preparar a nossa alma para os embates da vida e vencer com Jesus. Por isso aprendemos aqui. Com Jesus, venceremos sempre, sempre, sempre. Mantra sagrado ensinado pelo irmão Pai. Então, um desses livros, que faz parte dessa coleção, o Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, é esse aqui, As Profecias Sem Mistério. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual, é o que estamos estudando. A minha edição aqui é de número 53, e hoje nós vamos finalizar o capítulo Os Mistérios do Apocalipse, com o subtítulo Jesus nos atende se entrarmos na sua sintonia. Página 141. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Podíamos dizer assim: bem-aventurados aqueles que entram na sintonia deste livro, lendo e ouvindo as suas palavras, palavras da profecia dele, e guardam esta sintonia, que são as coisas nele escritas, porque o tempo está próximo. E, como tal, devemos nos preparar urgentemente para merecermos estar entre os que serão escolhidos por suas próprias obras. Entretanto, Jesus responde a essa sintonia. João revela que sim. O evangelista profeta é um médium, vidente e psicógrafo, um sensitivo, um paranormal, que recebeu de Jesus, que recebera de Deus. João recebeu de um anjo. Notem a perfeita observância da hierarquia divina, essa importantíssima revelação. Então, esse mesmo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 14 e 15, afirma que o Cristo responde se entrarmos em perfeita sintonia com o Divino Mestre.
E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Aqui entra numa lógica muito perfeita, por exemplo, a própria fala do Cristo, quando ele diz: pedi e Deus vos dará, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, encontra, o que busca, acha, e quem bate a porta lhe será aberta. Ou seja, a certeza de que realmente Deus responde a todas as nossas rogativas. Mas a gente precisa, como diz aqui o irmão Paiva, como estamos aprendendo hoje, estar na sintonia. Você já foi num restaurante, por exemplo? Quando você vai fazer o seu pedido, você tem que falar com clareza para aquele ou aquela que está anotando o seu pedido, saber o que você quer. Não é mesmo? Guardadas as infinitas proporções, para com Deus a mesma coisa. Você já prestou atenção no seu pedido? Você realmente refletiu sobre aquilo que você ia pedir? Ou simplesmente foi pedindo? É uma reflexão, né, que a gente convida aí para você, para todos nós, pensarmos sobre o que temos pedido e pensarmos sobre o que estamos pensando. Para entendermos. Deus não é o nosso servo, Jesus não é o nosso servo, não. Eles estão aqui para nos ajudar, mas eles são maiores que a gente, materialmente e espiritualmente. Ele diz que podemos suplicar a eles, então vamos fazer da maneira correta, entrando em sintonia. Portanto, continua aqui o irmão Paiva, o poder da intercessão, quer dizer, a ligação com a humanidade lá de cima, consoante a vontade do Cristo, é uma realidade consoladora. Peçamos, pois, a Deus que interceda por nós, para que compreendamos esse livro. Entremos, então, na sua divina sintonia. Significa que vocês não perderão o seu tempo se ingressarem na sublime faixa do Cristo para entender a sua profecia e melhorar as suas vidas, porque o Apocalipse é para melhorar a existência humana e não para que se tenha pavor do seu conteúdo. Inclusive, essa parte aqui do porquê, até conteúdo, o irmão Paiva coloca aqui em negrito. Esta é a confiança que depositamos nele. Ele quem? Jesus. Que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Posto isso, peçamos ao Cristo que nos revele os chamados, aspas, segredos do Apocalipse, tendo em vista que ele é uma revelação. Portanto, não se trata de um texto para permanecer eternamente oculto aos olhos dos seres terrestres e espirituais. Se você já acompanha aqui há um tempo, já vai saber que a palavra Apocalipse, né, em grego, significa revelação. Então, veja só, né? Quando nos termos de hoje, quando se fala em Apocalipse, na cultura pop, né, que muita gente aí acaba acompanhando, quando se fala em Apocalipse, pensa na destruição, né, naquilo, né, no mundo explodindo. Não, Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Revelação que Deus passou ao Cristo, que passou aos seus anjos, que passou a João, sobre as ações da nossa vida humana. O Apocalipse é para melhorar a existência humana. Não é um livro de terror. Ele está dizendo ali o quê? Por isso que a gente precisa interpretar, estando em sintonia mesmo. Ele está dizendo que, olha, a humanidade, se continuar nessa toada, se continuar nessa caminhada, né, se continuar destruindo, por exemplo, a natureza, qual consequência, qual resultado você acha que vai receber? A gente precisa entender, né? A gente precisa refletir sobre as nossas ações e melhorar a nossa existência. E lhe peçamos também, entrando,
em sintonia com Ele, em sintonia permanente com Ele, como querem nossos anjos guardiões da gloriosa falange da boa vontade, que nos intua pelo Apocalipse, pelo Evangelho, que são livros pragmáticos, a resolver os nossos problemas coletivos e pessoais, porque, lendo a Escritura Sagrada, que é de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na parte profética, estaremos recebendo toda a sua rica mensagem moral, da moral divina, que se faz com que sejamos solidários uns com os outros. E aí poderemos viver não essa sociedade ególatra, portanto, solitária, do homem solitário. Todavia, a sociedade do homem solidário, a sociedade solidária que a LBV Mundial prega, desde que abriu suas portas e em que muita gente hoje procura inspiração, fazendo campanhas as mais diversas, para que as pessoas não fiquem enfermas, não morram na penúmbria, possam educar-se, compreendam o valor da cidadania, sem ficar eternamente aguardando soluções vindas dos governos terrenos. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós, é claro aqui que a gente sempre deixa bem claro essa parte, antes que alguém levante alguma pergunta, mas de qual lado a religião de Deus estaria no espectro político? A religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, as instituições da boa vontade de Deus, todas elas são apartidárias. Não temos partido. Se tivéssemos, o nosso partido é Jesus. Nós seguimos os passos dele. Então, e ele pede para que essa transformação seja feita também no nosso interior. Essa é a verdadeira transformação. Muita gente fica esperando que as coisas mudem. Ah, mas governo A, governo B, né? Prefeito A, prefeito B, presidente A, presidente B, eles é que têm que mudar. Não. Eles têm, sim, um grau de responsabilidade, e a gente sempre lembra que cada um vai responder com as obras que entregarem, né? Não é isso que Jesus fala? Retribuirei a cada um conforme as suas obras. Então, obras boas, obras não tão boas, obras ruins, todos nós teremos as consequências dessas nossas atitudes, e os governos em geral também terão. Mas a gente não pode ficar utilizando, eu não mudo, sabe, irmão Rafael, eu não mudo, porque o governo... Não, meu irmão, faz a sua parte, faça a sua mudança, não fique, como diz aqui o irmão Paiva, né? Ficar eternamente aguardando soluções vindas dos governos terrenos. Infelizmente, da política humana, não teremos muita coisa boa, né? Porque são seres humanos falíveis que ainda não se espiritualizaram. Imagina um político, né? Uma irmã política, uma irmã que está, né, nesse campo político, independentemente de que lado ela esteja, se essa irmã, se esse irmão fosse espiritualizado, já pensou nisso? Veja, não religioso, não é apenas religioso, mas espiritualizado, entender que, assim como o Apocalipse nos ensina, e vários trechos da Bíblia Sagrada, são ensinamentos de Jesus, ensina a nós que somos espíritos eternos. Só dessa premissa, só desse primeiro ponto, as leis, né, humanas já seriam muito melhores se esses que estão na política fossem espiritualizados. Olha quanta coisa, meu irmão, minha irmã, você tem para fazer, todos nós. Então vamos arregaçar as mangas e vamos ajudar essa mensagem a chegar em mais corações, né? As pessoas precisam saber dessa realidade, né? Claro, não de uma forma impositiva, mas é levar a oportunidade de esclarecimento. Essa grande campanha incessante contra a pobreza material e espiritual começou no Brasil com o ecumênico Alziro Zarur,
que batizou como Natal permanente da Legião da Boa Vontade. Natal diário, contra a fome do povo, que é diária. A LBV é uma construção viva de solidariedade. Jesus tem sua atenção voltada para o mundo. Que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 8. Para entender humildemente esta verdade. E aí, sempre no final de cada capítulo, o irmão Paiva coloca aqui, né, no olho da página, jornalista e radialista, obviamente, não sou contra a mídia revelar as coisas erradas que têm de ser corrigidas. Acho, porém, que ao lado dos problemas apresentados, devemos encaminhar também propostas de real solução das dificuldades e mostrar os atos bons de tantas pessoas e instituições dedicadas ao bem das criaturas. Nem tudo está perdido, nunca esteve. E aí a gente finaliza, então, este capítulo e semana que vem, né, no nosso próximo encontro, os mistérios do Apocalipse, parte 2. Então, gente, né, já teci aqui alguns comentários, mas para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, veja que para entendermos muito do próprio Apocalipse, para entendermos muito a nossa vida, a gente tem que estar nessa sintonia, né? E a religião divina nos ensina, né? Você já ouviu falar na sintonia tríplice? Não ouviu? Já ouviu? Se já ouviu, repita. Se não ouviu, vamos refletir sobre isso. Sintonia tríplice. Bom pensamento. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento, irmão? Sim, tudo começa no pensamento. Você já pensou nisso? Se você vai tomar água, você fala assim, você pensa, vou tomar água. É o pensamento que te move. Pensamento, diz o irmão Flecha Dourada Espírito, né? Dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, a quarta revelação, a religião divina, ele diz, né, numa de suas mensagens espirituais, pensamento é canal. E o irmão Bezerra de Menezes, espírito também, ativista no mundo espiritual, numa das suas mensagens, ele diz que o pensamento é comparado a um grande imã. Então, vejam, né? Pensamento é a primeira coisa que você precisa cuidar. Pensamentos bons. Bons pensamentos. Aí nós temos, a partir disso, o quê? Boas palavras. E das boas palavras vão para o quê? Boas ações. Sintonia tríplice. Bom pensamento, boa palavra e boa ação. Então, tá aí, né, uma chave para que a gente possa melhorar a nossa existência, melhorar a nossa vida. É isso. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Para quem é daqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a gente vai deixar aqui alguns recadinhos, tá? Rapidinho. Né? Nós temos atividades nesse final de semana aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, na cidade de São José dos Campos, né? Então, primeiro, deixa eu tirar o som aqui, né? Primeiro, nós temos amanhã, dia 6, a nossa reunião da comunhão com Deus, gente. Uma reunião fantástica, né? Onde vamos falar sobre o Ide e Pregai de Jesus, além de estudar o editorial da nova revista Jesus Está Chegando, edição 171, tá? Então, neste sábado, ou seja, amanhã, a partir das 16h15, que você possa atender essa convocação do Cristo de Deus, tá? A gente conta aí muito, mas muito com a sua participação. E já no domingo, dia 7, a partir das 9h40, entra a juventude, né? E o seu protagonismo, trazendo aí o seu podcast, né? Um encontro jovem de boa vontade, em formato de podcast, mas ele é também presencial, tá? Então você pode vir aqui na igreja e participar, mas você pode também, pelo YouTube, nos acompanhar, tá bom? Então, você acessa lá no YouTube, Religião de Deus SJC, vai ver lá a transmissão, né, deste encontro jovem, ok? São essas ações que a gente tem nesse final de semana e, é claro,
a gente conta aí com todos vocês. Beleza? Vamos lá então fazer a nossa saudação legionária, agradecendo a Deus, a Jesus e à religião divina por nos dar esta oportunidade bendita. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus as nossas palmas. Obrigado, até mais.